Meu marido me deixou na chuva, a 37 milhas de casa. Disse que eu precisava de uma lição. Não discuti, apenas o vi se afastar em seu carro. Um caminhão preto parou momentos depois. Meu segurança desceu com calma e preparado. Sorri ao subir. Sua crueldade tinha acabado. Esse era o último erro dele. Apertei gravar no meu celular e o guardei no bolso, enquanto o Mercedes de Andrew entrava no posto de descanso vazio. A chuva ainda não havia começado, mas eu já podia senti-la no ar. Desça, disse ele, sem sequer desligar o motor. Você precisa de uma lição, Amanda. Caminhar até em casa pode te ensinar um pouco de respeito. 37 milhas. Ele tinha calculado tudo perfeitamente. Distância demais para um Uber, remoto demais para transporte público. O que ele não sabia é que eu estava gravando tudo havia 8 meses, e Marcos já estava estacionado atrás do posto de gasolina abandonado, esperando o meu sinal. O banco de couro estalou quando me virei para encará-lo. O maxilar de Andrew estava tenso naquela linha familiar de satisfação, a mesma que aparecia quando ele fechava um negócio especialmente impiedoso no fundo de investimentos dele. 3 horas antes, estávamos sentados no Morton's Steakhouse comemorando nosso aniversário. Agora, ele me abandonava em um trecho remoto da rodovia, porque eu havia perguntado por que $10.000 haviam desaparecido de nossa conta conjunta. Você vai mesmo fazer isso? Mantive a voz firme, deixando o celular registrar cada palavra. Ações têm consequências, Amanda. Você foi pelas minhas costas, ligou para o meu contador, me envergonhou com suas perguntas paranoicas. Talvez uma longa caminhada debaixo da chuva te lembre quem é que controla o dinheiro nesta família. Pensei no brinco de pérola em meu porta-joias em casa. O brinco de Naim que encontrei debaixo da nossa cama há 2 dias atrás. Os $10.000 provavelmente tinham servido para comprar algo bonito para ela, mas não mencionei. Ainda não. Tudo tinha que acontecer na ordem correta, exatamente como Marcos e eu ensaiamos. Vai cair uma tempestade, avisei, apontando para o céu que escurecia. Então é melhor começar a andar, a não ser que queira se desculpar agora e admitir que estava errada. 6 meses atrás eu teria me desculpado. 6 meses atrás eu ainda acreditava que nosso casamento podia ser salvo. Isso foi antes de encontrar o segundo conjunto de livros da empresa dele, antes das retiradas misteriosas, antes de descobrir que ele estava transferindo nossos ativos lentamente para contas apenas em seu nome. No momento em que comecei a fazer perguntas, ele ficou cruel. Essa noite era a escalada dele, mas também seria o seu erro. Vou andar, respondi, abrindo a porta. Boa escolha. Talvez quando chegar em casa lembre qual é o seu lugar. Desci no asfalto rachado. O posto de descanso estava abandonado há anos. Apenas um brejo escuro com janelas pregadas e um estacionamento tomado pelo mato. Ele o escolheu especificamente pelo isolamento. Comentou sobre o lugar casualmente na semana passada quando passamos de carro. Imagina ficar presa aqui, milhas de qualquer lugar. Então eu percebi o que ele planejava. O motor do Mercedes roncava pela janela do passageiro. Eu o via mexendo no celular, provavelmente mandando mensagem para Naim dizendo que a tarefa estava cumprida. Depois arrancou. Os pneus chiaram levemente no pavimento desgastado, deixando-me sozinha na escuridão crescente. Contei até 60, observando as lanternas traseiras desaparecerem na curva. Então, caminhei calmamente até o posto de gasolina abandonado, onde a caminhonete preta de Marcos estava escondida. Meu irmão desceu, segurando um guarda-chuva e um copo térmico de café. Gravou tudo? Perguntou. Cada palavra. Mostrei o celular, parando a gravação. Ele realmente disse, precisa lembrar o seu lugar. Marcos balançou a cabeça. 3 anos vendo como ele te controlava já era ruim, mas isso é abandono criminoso. A Rebeca vai se divertir com essa gravação. Aceitei o café com gratidão, sentindo o calor se espalhar pelas minhas mãos. A chuva começava agora, gotas grossas batendo no concreto rachado. Pela manhã, Andrew acreditaria que eu tinha passado a noite andando pela tempestade, destruída e humilhada. Esperava me encontrar encolhida na nossa porta, pronta para implorar perdão. Valentina está pronta? Perguntei. Ela monitorou as contas a noite toda.
Assim que ele transferiu aqueles US$ 10.000 hoje pela tarde, ela documentou tudo. A auditoria forense volta 2 anos. Ele está drenando dinheiro para contas offshore, provavelmente planejando se divorciar de você assim que escondesse o suficiente. E a Rebecca apresenta os papéis emergenciais amanhã, às 9 horas da manhã. Abandono, abuso financeiro, fraude. Ela disse que com a gravação dessa noite, somada a tudo o que juntamos, ele não vai saber o que o atingiu. Subimos na caminhonete de Marcos exatamente no momento em que o céu desabou. A chuva martelava contra o para-brisa. Pensei em Andrew dirigindo para casa satisfeito com sua lição, talvez servindo um uísque para comemorar ter colocado a esposa no lugar. Ele não fazia ideia de que 8 meses antes, quando começou a esconder dinheiro, eu já tinha contratado o meu próprio time. Marcos havia instalado câmeras por toda a casa sob o pretexto de melhorias de segurança. Valentina, contadora forense especializada em abuso financeiro, estava rastreando cada centavo. Rebecca, uma das advogadas de divórcio mais implacáveis da cidade, vinha montando um dossiê que agora enchia 3 caixas. As gravações da casa já foram enviadas para a nuvem com sucesso. Marcos secou o celular. Temos ele em vídeo na terça passada levando Naim lá, enquanto você estava na casa da mamãe. Usaram a sua cama. Senti algo gelado se firmar no meu peito. Não era dor lúdica. Isso já havia acabado meses atrás. Era resolução, dura e cristalina. Ele vem planejando isso há um tempo. A escalada, o controle financeiro, o isolamento de amigos, padrões clássicos de abuso. Rebecca disse que juízes não gostam nada de maridos que abandonam esposas como forma de punição. Marcos dirigia com cuidado pela tempestade, tomando rotas alternativas para evitar qualquer chance de Andrew nos ver. Havíamos ensaiado essa rota semanas antes. Cada detalhe importava. O quarto de hotel estava reservado em meu nome de solteira, pago em dinheiro. Marcos foi retirando o valor aos poucos durante 2 meses. As roupas que eu precisava já estavam lá, junto com cópias de toda a documentação. Você sabe que ele vai te procurar quando notar que não voltou hoje, disse Marcos. Deixe que procure. As câmeras de segurança do hotel vão mostrar que cheguei sozinha, encharcada, traumatizada. A recepcionista vai testemunhar que eu mal conseguia falar de tanto chorar. Rebecca me treinou exatamente no que dizer e como agir. A chuva engrossava enquanto seguíamos em direção à cidade. Andrew já devia estar em casa, provavelmente no 2º copo de uísque, talvez ligando para Naim para se gabar da lição cruel. Amanhã cedo, acordaria esperando me encontrar destruída. Em vez disso, encontraria seus ativos congelados, seu escritório fechado e investigadores federais aguardando para discutir as discrepâncias que Valentina descobriu nos livros do fundo de investimento. Você está pronta para isso? Perguntou Marcos quando o hotel surgiu à vista. Pensei na mulher que fui 3 anos atrás, independente e bem-sucedida antes de Andrew desmontar minha vida. Pensei na gravação no meu celular, sua voz fria mandando eu descer e caminhar 37 milhas em uma tempestade. Pensei no brinco de Naim, nas contas bancárias esvaziadas e no pré-nupcial que ele tinha escondido em seu escritório e que me deixaria sem nada. Estou pronta há 8 meses. Respondi. Ele só me deu a última peça de evidência que eu precisava. Marcos parou na entrada lateral do hotel. Peguei a pequena bolsa que havíamos preparado, apenas o suficiente para parecer que eu tinha fugido com nada, e desci para a chuva. Era hora de interpretar o papel da esposa traumatizada, abandonada e assustada. O saguão do hotel parecia impossivelmente iluminado depois da escuridão lá fora. A água pingava do meu cabelo no chão de mármore enquanto me aproximava do balcão, minhas mãos tremendo na medida certa para ser convincente. A recepcionista do turno da noite, uma jovem de olhos gentis, imediatamente pegou uma pilha de toalhas. Meu Deus, você tá bem? Correu pelo balcão e colocou uma toalha sobre os meus ombros. Meu marido, disse eu, deixando a voz falhar. Ele me deixou em um posto de descanso. Na tempestade, precisei caminhar milhas até que alguém me ajudasse. O rosto dela passou de preocupação
a horror. Perfeito. Cada palavra seria registrada no relatório de incidente do hotel, exatamente como Rebecca havia instruído. A recepcionista me guiou até uma cadeira e trouxe chá quente enquanto processava o meu check-in. Dei meu sobrenome de solteira, Amanda Harrison, e paguei com um cartão de emergência que havia aberto 6 meses antes. Aquele que Andrew não conhecia. O quarto 412 era pequeno, mas limpo, com vista para as luzes da cidade borradas pela chuva. Tranquei a porta, coloquei a corrente de segurança e finalmente me permiti respirar. Então peguei meu segundo celular, aquele que Marcos me havia dado, e reproduzi a gravação do carro. A voz de Andrew preencheu o quarto, fria e calculada. Você acha que é tão esperta, não é? Ligando para o meu contador pelas minhas costas, fazendo perguntas sobre as nossas finanças como se entendesse as respostas? Minha voz, controlada. É o nosso dinheiro, Andrew. Eu tenho o direito de saber para onde está indo. Nosso dinheiro, ele riu, agudo. Eu ganho, eu administro, você gasta em compras caras e nesses ridículos almoços de caridade. $70 em vegetais orgânicos semana passada, Amanda. $70. Lembrei dessa compra. Eu havia comprado ingredientes para o jantar que ele mesmo insistiu em oferecer aos clientes. A mesma noite em que gastou $800 em vinho, sem pestanejar. A gravação seguiu. Você me envergonhou na festa dos Morrison me contradizendo sobre mercados europeus na frente dos meus colegas. De onde tirou essas opiniões? De algum programa de TV? Tenho MBA em Northwestern, Andrew. Trabalhei 5 anos em serviços financeiros antes de te conhecer. Antes de eu te resgatar daquela carreira medíocre, quer dizer, você analisava ações de centavos em uma firma de terceira categoria. Eu te dei uma vida que nunca teria conseguido sozinha. Fechei os olhos. Lembrando da mulher que fui na Henderson Investments, não analisava ações de centavos. Eu geria uma carteira de $30 milhões. Mas Andrew reescreveu a história tantas vezes que às vezes até eu esqueci a verdade. Meu celular vibrou. Uma mensagem de Marcos. Valentina encontrou algo. Mais 3 contas nas Ilhas Caimã. Ele vem movimentando dinheiro há 18 meses. 18 meses. Pensei em quando as coisas começaram a mudar. O repentino interesse em contas correntes separadas por razões fiscais. O consultor financeiro que apareceu sem explicação. Os documentos que ele me pediu para assinar sem ler, porque era só rotina, confia em mim. Outra mensagem, desta vez de Rebecca. A juíza Coleman aceitou a audiência de emergência amanhã às 14 horas. Traga a gravação. A juíza Patrícia Coleman tinha a reputação de enxergar através de homens como Andrew. Ela havia presidido 3 casos de abuso financeiro de alto perfil no último ano, todos com resultados favoráveis às esposas. Rebecca tinha esperado especificamente a rotação dela. Troquei-me com as roupas secas que estavam na bolsa de emergência que havia escondido ali no dia anterior. Depois me sentei na pequena escrivaninha e comecei a escrever. Não a declaração que Rebecca refinaria para o tribunal, mas notas para mim mesma. Lembretes de quem eu era de verdade por baixo da persona que Andrew tentou construir. Escrevi sobre a promoção que eu recusei porque ele disse que as viagens iriam desgastar o nosso casamento. A oportunidade de investimento que eu identifiquei e que teria triplicado minhas economias pessoais, se ainda tivesse economias pessoais. A amizade com a minha colega de faculdade que terminou quando Andrew me convenceu de que ela tinha inveja da nossa felicidade. Meu celular tocou. O toque de Andrew. Deixei cair na caixa postal, depois reproduzi em viva voz gravando com o segundo telefone. Amanda, isso é ridículo. Já se passaram 3 horas. A lição foi aprendida, tá bem? Me liga que eu vou te buscar. Não torne isso pior do que precisa ser. 10 minutos depois, outra ligação. Dessa vez a voz mais dura. Sei que você está com o celular. Pare de ser infantil e me ligue. Se está tentando me preocupar, não está funcionando. Vou para a cama.
você pode encontrar o caminho de volta. Mas dava para ouvir a tensão vazando. Ele começava a perceber que algo estava errado. Sempre liguei antes, sempre me desculpei, sempre voltei de joelhos. O silêncio estava destruindo o roteiro dele. À meia-noite, Nean ligou. Quase não reconheci o número, mas atendi em silêncio. Oi, Amanda. A voz dela era incerta. Andrew me pediu para ligar. Ele está preocupado. Disse que vocês brigaram e você não atende. Quer que saiba que ele sente muito e que deveria voltar para casa. Andrew nunca se desculpava, nunca admitia a culpa. O fato de ter enviado sua amante para entregar uma falsa desculpa mostrava o quanto ele estava descontrolado. Desliguei sem falar nada. A 1 hora, as ligações chegavam a cada 15 minutos. Andrew, sua mãe Margaret, até seu sócio James. Documentei todas, com números, horários, mensagens cada vez mais frenéticas. A esposa abandonada deveria estar desesperada por resgate, não mantendo um silêncio absoluto. Pedi serviço de quarto, colocando na conta do cartão sopa, salada e uma taça de vinho. O recibo mostraria que eu estava suficientemente composta para comer, que documentava que eu não estava desmoronando como Andrew esperava. Às 2h30, chegou uma mensagem que me fez sorrir. Não de Andrew, mas da nossa vizinha, a senhora Shin. Vi Andrew na garagem com uma lanterna procurando embaixo do seu carro. Depois saiu rápido. Tá tudo bem? Ele estava procurando meu carro, sem saber que Marcos já havia levado para um estacionamento a longo prazo do outro lado da cidade 2 dias antes. Outra peça de evidência de que eu tinha planejado sair, que o abandono dele apenas acelerou meu cronograma. Afastei as cortinas e vi a tempestade açoitar a cidade. Algum lugar lá fora, Andrew começava a perceber que seu mundo perfeitamente controlado escapava das mãos dele. Achou que me deram uma lição sobre poder e lugar. Amanhã, quando os mercados abrirem e ele descobrir suas contas offshore congeladas, quando seu cartão de acesso falhar no escritório, quando investigadores federais chegarem com perguntas sobre as discrepâncias que Valentina descobrira, entenderá quem estava realmente dando a lição. A chuva martelava contra a janela como se quisesse quebrá-la. 8 meses de planejamento, de documentar, de fingir ser a esposa submissa, enquanto construía um caso que o destruiria. Tudo levando a este momento, essa tempestade perfeita criada por ele mesmo. Programei meu alarme para 7 horas, sabendo que precisaria parecer apropriadamente angustiada para a audiência de emergência. Rebecca me encontraria ao meio-dia para preparar, mas por agora, por essas poucas horas, sentei na escuridão e senti algo que não experimentava havia 3 anos. Liberdade. O sol da manhã atravessava as cortinas do hotel às 7 horas em ponto. Mas eu já estava acordada desde as 5 da manhã, sentada na pequena escrivaninha com o notebook aberto em nossa conta conjunta. O balanço mostrava exatamente o que eu esperava. Andrew já havia movimentado mais $20.000 às 6h47. Estava em pânico, tentando esconder ativos antes que eu pudesse alcançá-los. Tarde demais. Valentina já tinha documentado tudo. Ao meio-dia, minha suíte havia se transformado em um centro de comando. Valentina chegou primeiro, empurrando 2 malas cheias de documentos impressos, com a maquiagem levemente borrada depois de trabalhar a noite toda. Espalhou tudo metodicamente sobre a mesa de jantar. Extratos bancários, registros de transferências, declarações de imposto de renda falsificadas, cada pilha com abas coloridas. As contas nas Ilhas Caimã foram congeladas às 9 horas da manhã. Andrew tentou acessá-las ao amanhecer. 3 tentativas falhas. Provavelmente está destruindo o escritório agora mesmo. Rebecca entrou logo depois, telefone colado no ouvido, falando termos jurídicos, que eu só entendi a metade. Terminou a ligação e se virou para mim com expressão firme. A juíza Coleman adiantou a audiência para 1 da tarde. Quer lidar com isso imediatamente. E Andrew contratou Richard Blackwood. O tubarão? O próprio, confirmou Rebecca. Blackwood não é barato. Andrew deve ter liquidado algo grande para pagá-lo.
Senti um arrepio de preocupação, mas Rebecca colocou uma mão firme nas minhas costas. Blackwood é bom, mas não consegue lutar contra vídeos e registros bancários. Além disso, ele está entrando às cegas. Nós tivemos 8 meses para nos preparar. Marcus entrou com uma caixa de equipamentos de vigilância e conectou o notebook à TV, abrindo as gravações de vigilância da casa. Compilei os destaques, se é que dá para chamar de destaques. Aviso justo, Amanda, não é fácil assistir. O primeiro clipe mostrava Andrew em seu escritório às 2 da manhã, 3 semanas atrás. Eu estava dormindo no andar de cima, dopada pelos calmantes que ele começou a sugerir para minha ansiedade. Na tela, Andrew fotografava cuidadosamente documentos do cofre e depois os colocava de volta no lugar. Eram nossas carteiras de investimento conjuntas, os formulários de procuração da minha mãe e a escrita da casa do lago da minha avó. Ele estava criando um arquivo duplicado, explicou Valentina. Falsificações com mudanças sutis. Se você não tivesse descoberto, poderia ter substituído os originais aos poucos. O clipe seguinte foi pior. Andrew e Nain na nossa sala de estar 2 meses atrás, na noite em que ele disse que estava em um jantar de negócios. Ela usava meu hobby de seda da lua de mel em Paris. Riam de algo no celular. Aumenta o volume. Pedi, mesmo com o estômago se revirando. A voz de Andrew ecoou na sala. Ela acreditou mesmo quando falei que a conferência era obrigatória. Treinei bem, mas alguns meses e terei transferido tudo. Aí podemos acabar com essa farsa. A risada de Naen arranhava como unha em vidro. O pré-nupe diz que ela não recebe nada. O pré-núpio é irrelevante. Ela nunca vai brigar por isso. Amanda não tem coragem. Marcos pausou o vídeo. A sala ficou em silêncio, exceto pelo zumbido do ar-condicionado. Caminhei até a janela e olhei para a cidade lá embaixo. Em algum lugar, Andrew provavelmente estava tentando entender por que seu acesso ao computador havia sido revogado, por que sua assistente não conseguia contato com o banco, por que tudo estava desmoronando. Tem mais, disse Marcos baixinho. Quer ver? Assenti. O próximo clipe mostrava Andrew ao telefone na garagem, andando entre nossos carros. O carimbo de tempo era da semana passada, quando eu estava no clube de leitura. Jennifer tem sido perfeita. Nem desconfia que estou gravando nossas conversas. Cada detalhe sobre a herança da mãe de Amanda, o diagnóstico de Alzheimer que escondem, o trost do pai dela. Vale quase 2 milhões e Amanda nem sabe que existe. Senti as pernas fraquejarem. Jennifer, minha irmã mais nova, a quem protegi tantas vezes, quem eu cobri diante dos meus pais por causa das dívidas de jogo. Ela tinha alimentado Andrew com informações sobre a nossa família, sobre dinheiro que eu nem sabia que existia. Quando ele entrou em contato com ela, minha voz saiu um sussurro. Valentina abriu registros telefônicos. Primeiro contato há 13 meses. Ligações regulares começaram há 10 meses, sempre quando você não estava em casa. Ele pagava as dívidas dela em troca de informações, concluiu Rebecca. Olhou para o relógio. Temos meia hora até o tribunal. Amanda, você está pronta para vê-lo hoje? Virei-me da janela. Mostrem o resto primeiro. Preciso saber de tudo. Marcos abriu outra pasta. Esses são do computador do escritório. Um contato conseguiu antes que bloqueassem o acesso de Andrew hoje cedo. A tela encheu de e-mails entre Andrew e seu advogado, datados de 6 meses atrás. O assunto dizia, Projeto Novo Começo. Dentro, planos detalhados para me divorciar. Táticas psicológicas para me fazer duvidar de mim mesma. Movimentos financeiros para me deixar sem nada. Até sugestões de aumentar gradualmente o abuso emocional para me tornar mais complacente. Uma linha estava destacada. A chave é fazê-la acreditar que está enlouquecendo. Gaslight consistente. Esconda coisas, negue conversas, contradiga suas memórias. Quando apresentarmos, ela estará instável demais para lutar. Pensei em todas as vezes no último ano que Andrew disse que eu lembrava errado. O jantar que reservei e que ele jurou que nunca falei. A conversa sobre visitar meus pais, que ele garantiu nunca ter existido. As joias que sumiam e reapareciam em lugares estranhos. Eu comecei a anotar tudo em segredo, achando que estava ficando louca.
Ele estava seguindo um manual. Esse advogado, Douglas Stern, é especialista em divórcios de alto patrimônio onde um cônjuge quer deixar o outro sem nada. Está sob investigação da ordem por violações éticas. Valentina abriu um último documento. Foi isso que motivou nossa petição de emergência hoje cedo. Andrew transferiu 3,2 milhões do fundo de clientes para uma conta pessoal no Panamá ontem à tarde, pouco antes de te abandonar. Ele estava fugindo, falei, a compreensão caindo sobre mim. O abandono não era só sobre controle. Ele sabia que algo estava chegando. A SEC recebeu uma denúncia anônima ontem de manhã sobre irregularidades no fundo dele, disse Rebecca, com um leve sorriso. Olhei para Valentina. Você? Uma vez que documentei o desalquino, era obrigação denunciar, respondeu ela. O peso dos crimes de Andrew era esmagador. Não era só sobre nosso casamento ou seu amante. Ele era um criminoso que me usava como cobertura enquanto saqueava clientes e planejava escapar. O homem com o que compartilhei a cama há 3 anos era capaz de destruir não só a mim, mas dezenas de investidores inocentes. A juíza Coleman precisa ver tudo, disse eu firme. Cada documento, cada gravação, cada prova. Rebecca sorriu. Ela verá tudo. Os corredores do tribunal eram de mármore e madeira escura, projetados para intimidar. Caminhei por eles no meu terno azul marinho, aquele que Andrew nunca tinha visto, comprado especialmente para este momento. Rebecca andava ao meu lado, pasta na mão, enquanto Marcos me escoltava pelo outro flanco. Entramos na sala 4B exatamente ao 12:95. Andrew já estava lá, sentado ao lado de Richard Blackwood. O corte de cabelo de $1000 não escondia as olheiras e o semblante exausto. Sua camisa estava amarrotada, a gravata mal ajustada. Parecia menor do que nunca, esvaziado. Quando os nossos olhares se cruzaram, sua expressão passou de cansaço a pura fúria. Todos de pé, anunciou o oficial de justiça. A juíza Patricia Coleman entrou, sua toga preta impondo silêncio imediato. Sentou-se e começou a folhear os documentos diante dela. Estamos aqui para uma petição de emergência apresentada por Amanda Mitchell sobre ativos conjugais e abandono, disse, sua voz carregada de autoridade. Senhor Blackwood, vejo que foi contratado esta manhã. Sim, mereticisa. Solicitamos um adiamento para revisar adequadamente os fatos. Negado. Seu cliente teria abandonado a esposa em condições perigosas ontem à noite. O tempo é essencial. Virou-se para Rebecca. Advogada, apresente suas provas. Rebecca se levantou. Impecável. Meretíssima. Por volta das 8h47 de ontem à noite, Andrew Mitchell abandonou deliberadamente sua esposa em um posto de descanso a 37 milhas de casa durante uma tempestade severa. Temos gravação de áudio do incidente. A sala ficou em silêncio enquanto a gravação ecoava nos alto-falantes. Você precisa de uma lição, Amanda. Caminhar para casa pode te ensinar respeito. Vi o rosto de Andrew empalidecer. Blackwood se inclinou, cochichando furiosamente, enquanto Andrew gesticulava em pânico. Além disso, continuou Rebecca, calma. O Sr. Mitchell escondeu sistematicamente ativos conjugais nos últimos 18 meses. Temos documentação de contas offshore totalizando $8 milhões, além de prova de desfalque de 3,2 milhões de seu fundo de investimentos. Objeção. Blackwood se levantou. Alegações não comprovadas. Então vamos prová-las, disse Rebecca, entregando uma pilha de extratos bancários. Exibição AAF, meritíssima. Transferências eletrônicas para as Ilhas Cayman, todas iniciadas pelo Sr. Mitchell, sem o conhecimento ou consentimento da esposa. A juíza Coleman folheava página por página, sua expressão endurecendo. Sr. Mitchell, o senhor abandonou sua esposa ontem? Perguntou, olhando por cima dos óculos. Andrew se levantou, endireitando a gravata. Houve um mal-entendido? Brigamos, mas é uma pergunta de sim ou não. Ele engoliu seco. Eu
Eu deixei-a em um posto de descanso, mas ela tinha celular. Podia chamar alguém. As sobrancelhas da juíza se ergueram. Que cavalheiro! Virou-se para Rebecca. Continue. Rebecca projetou os registros na tela da sala. Além disso, o Sr. Mitchell mantém um caso extraconjugal com sua assistente, Nayen Rodrigues, financiando viagens e presentes com fundos conjugais. Inclui um colar de pérolas avaliado em $12.000, declarado como roubado à seguradora, mas, na verdade, dado à Sra. Rodrigues. Meu celular vibrou na mesa. Uma mensagem de Marcos. Ele está aqui. As portas da sala se abriram e Tom Chin, da SEC, entrou acompanhado por 2 agentes federais. O olhar de Andrew virou, e pela primeira vez vi Fedo real em seus olhos. Meritíssima, disse Tom, dirigindo-se à juíza. Desculpe a interrupção. Temos mandado de prisão contra Andrew Mitchell por fraude eletrônica e desfalque. Isso é irregular, protestou Blackwood. Roubar 3,2 milhões de clientes também é, retrucou Coleman seca. Aos agentes. Senhores, aguardem até concluirmos esta audiência. O Sr. Mitchell não vai a lugar nenhum. Andrew afundou na cadeira. O celular em sua mesa vibrava com chamadas sucessivas. Sua mãe, seu sócio James e repetidamente Nayen. Dada a evidência apresentada, disse a juíza Coleman, concedo a ordem de emergência. Todos os ativos conjugais ficam congelados até investigação. A Sra. Mitchell recebe uso exclusivo da residência e pensão temporária de $10.000 por mês. O Sr. Mitchell deve manter distância mínima de 150 metros de sua esposa. 10.000 por mês? Explodiu Andrew levantando-se. Isso é um absurdo. Ela não precisa. Sr. Mitchell, interrompeu a juíza, firme. O senhor abandonou sua esposa numa tempestade depois de esconder milhões. Estou sendo generosa por não prendê-lo por desacato agora. Sente-se. Ele se jogou de volta na cadeira, derrotado. Meu celular voltou a tocar. Jennifer. Depois de novo e de novo, Rebecca intrinou-se. Documente tudo. Assenti, registrando as 17 ligações dela na última hora. Mais de 40 de Andrew, desde a noite passada. Dezenas de sua mãe, Margaret. Tontin se aproximou discretamente. Senhora Mitchell, precisaremos de sua cooperação. Sua advogada disse que tem documentação adicional. 8 meses de registros, gravações e e-mails. Seu marido enfrenta 15 a 20 anos se condenado. Andrew ouviu. Levantou-se novamente, apontando para mim. Foi você quem armou tudo, essa gravação, essa papelada, você planejou. O martelo da juíza bateu alto. Controle-se, ou adiciono desacato. Ela sabia que eu ia deixá-la lá, ela montou uma armadilha. Então admite que abandonou sua esposa? Perguntou Coleman. Blackwood tentou arrastá-lo de volta para a cadeira, mas o estrago estava feito. Andrew havia confessado diante da corte e dos agentes federais. Enquanto nos levantávamos para sair, deixando Andrew para ser processado, meu celular apitou com uma última mensagem de Margaret. Espero que esteja satisfeita. Destruiu um bom homem por ciúmes mesquinhos. Apaguei sem responder. Margaret aprenderia logo que o filho não era um bom homem. Era um criminoso que se destruiu sozinho. Os degraus do tribunal estavam tomados por repórteres quando saímos. Alguém havia vazado a história. Provavelmente algum funcionário que reconheceu o nome de Andrew das páginas financeiras. Microfones foram enfiados em nossa direção enquanto Rebecca me conduzia pelo cotovelo. Senhora Mitchell, é verdade que seu marido roubou milhões? Amanda, há quanto tempo você planejava isso? Vai pedir mais acusações? Rebecca deu um passo à frente, voz firme. Minha cliente não fará declarações neste momento. A investigação federal está em andamento. Empurramos até a caminhonete de Marcos. Do outro lado da rua, uma van de notícias locais já se posicionava. À noite, o rosto de Andrew estaria em todos os canais. O menino de ouro dos fundos de investimento de Minneapolis, algemado por fraude. Margaret devia estar em choque. De volta ao hotel, desmoronei no sofá. Rebecca trouxe água. Meu celular vibrava sem parar.
Rolei pelas mensagens, cada uma com uma reação diferente: choque, julgamento, apoio. Da minha cabeleireira: acabei de ver as notícias, boa, querida. De Richard, amigo de golfe de Andrew: isso é um mal-entendido, certo? Ele nunca faria isso. De 3 vizinhas: variações de sempre soubemos que havia algo estranho. Mas a mensagem mais interessante veio de James Morrison, sócio de Andrew: Amanda, precisamos conversar. Há coisas sobre o fundo que você deve saber. Coisas que não estavam no processo federal. Rebeca leu por cima do meu ombro: marque uma reunião, grave tudo. Às 16 horas, os noticiários locais abriram com a manchete: gerente de fundo preso por fraude após abandonar esposa em tempestade. A foto de ficha de Andrew ocupava a tela. Ele parecia abatido, cabelo bagunçado, terno trocado pelo uniforme bege da prisão. A repórter falava da frente da nossa casa, agora só minha, descrevendo o escândalo. Meu celular tocou. Jennifer, de novo. Atendi desta vez. Amanda, por favor, preciso explicar. Você contou sobre o testamento da mamãe? Sobre o trust do papai? Sobre o diagnóstico? Silêncio. Depois, em voz baixa: ele disse que queria ajudar, que você estava sobrecarregada. Pagou minhas dívidas de jogo. Eu achei que ele te amava. Pensei em todas as perguntas que ela havia feito no último ano. Como está a mamãe? Você já falou com o advogado dela? Lembra daquela propriedade em Wisconsin? Cada conversa, coleta de informações para Andrew. Ele te usou, disse, assim como me usou. Amanda, me desculpe. Quando vi as notícias, quando entendi, fiquei doente. Podemos nos ver? Rebeca balançou a cabeça, mas algo na voz de Jennifer parecia genuíno. Amanhã em local neutro. Venha sozinha. Depois de desligar, Marcos abriu as redes sociais. Precisa ver isso. A página da empresa de Andrew estava em colapso. Clientes exigindo seu dinheiro de volta. Ex-funcionários compartilhando histórias. Uma mulher escreveu: ele me demitiu quando questionei fundos desaparecidos. Agora sei o porquê. Mas o golpe mais devastador veio de Nayen. Ela explodiu no Instagram publicando prints de mensagens, fotos de viagens financiadas com dinheiro roubado e uma legenda longa descrevendo como Andrew a manipulou. Ele disse que a esposa era instável, que a ameaçava. Acreditei em tudo porque ele parecia convincente. Fui idiota, mas ele era um mestre manipulador. As imagens eram destrutivas. Andrew e Nayen em primeira classe para Paris, brindando champanhe. Andrew e Nayen no mesmo resort no México onde comemoramos nosso aniversário. Andrew e Nayen na nossa cama. Às 18 horas, Margaret emitiu comunicado por meio do advogado. Andrew Mitchell é vítima de uma esposa vingativa. Isso é um ataque orquestrado. Ela realmente vai usar essa narrativa? Resmungou Marcos. Meu celular tocou novamente. Número desconhecido. Contra o conselho de Rebeca, atendi. Senhora Mitchell, sou Patrícia Huang, do Wall Street Journal. Estamos investigando fraude sistemática em fundos. O caso de seu marido é parte de um padrão maior. Gostaria de falar. Rebeca tomou o telefone e disse: aqui é a advogada de Amanda. Todas as consultas devem ser dirigidas ao meu escritório. Desligou e olhou para mim. Amanhã isso será manchete nacional. Andrew não só se destruiu, vai derrubar toda uma rede. Meu celular brilhou com outra mensagem. David Brennan, maior cliente de Andrew. Estamos movendo ação civil contra seu marido, mas sabemos que você é vítima. Queremos que testemunhe. A ironia era deliciosa. Andrew sempre disse que eu era burra demais para entender finanças. Agora seus ex-clientes queriam o meu depoimento para enterrá-lo. Quando o sol se pôs sobre Minneapolis, percebi. A queda pública de Andrew estava apenas começando. Na manhã seguinte, uma batida inesperada soou na porta do meu quarto de hotel. Pelo olho mágico, vi Jennifer no corredor. O visual dela, sempre impecável, estava completamente desfeito. As mãos tremiam enquanto ela segurava o envelope pardo contra o peito, os olhos vermelhos de tanto chorar. Abri a porta, mas não a convidei para entrar. Achei que combinamos em nos ver em local neutro.
Eu não consegui esperar. Amanda, por favor, preciso te mostrar algo antes que o FBI me chame hoje à tarde. Marcos surgiu na porta do quarto ao lado, atento. Vi sinal de que estava tudo bem e deixei Jennifer entrar. Ela se sentou na beira do sofá, colocando o envelope sobre a mesa com dedos trêmulos. Andrew me procurou há 13 meses, começou, quase sussurrando. Ele sabia das minhas dívidas de jogo. Eu devia $47 mil a gente perigosa. Ele se ofereceu para pagar tudo, sem perguntas, se eu apenas respondesse algumas questões sobre as finanças da família. Minha voz saiu fria. Você aceitou. Eu estava desesperada. Ele parecia genuíno. Disse que queria ajudar você, que você era orgulhosa demais para pedir ajuda aos nossos pais. Eu acreditei. Abriu o envelope e tirou uma pilha de e-mails impressos. Estas são as nossas conversas, todas. Imprimi ontem à noite, quando percebi o que realmente estava acontecendo. Peguei a primeira página, datada há mais de 1 ano atrás. O tom de Andrew era caloroso, atencioso, quase fraternal. Perguntava sobre a saúde da mamãe, sobre finanças, sobre propriedades. Manipulação magistral. Você contou a ele sobre o Alzheimer dela. Jennifer assentiu, lágrimas escorrendo. Ele me fez prometer que não diria nada a você. Disse que queria poupar seu estresse. Ele era insistente. Parecia tão preocupado. Eu caí. Continuei a ler. As perguntas ficaram mais específicas. Propriedades, trusts, quem era o executor dos testamentos. Jennifer respondeu a tudo, achando que estava ajudando. No mês passado, ele me pediu que pegasse a assinatura da mamãe em alguns papéis. Disse que eram para seguro. Eu quase levei até ela. Mas o advogado dela estava presente e reconheceu como uma transferência de propriedade. Foi aí que eu comecei a desconfiar. Meu celular vibrou. David Brennan ligava. Atendi em voz alta para que Marcos ouvisse. Senhora Mitchell, lamento incomodar, mas é urgente. Andrew não roubava só do fundo geral. Ele mirava clientes idosos, principalmente viúvas. O que quer dizer com mirava? Por exemplo, Eleanor Hartley. O marido dela morreu há 2 anos e deixou tudo com a condição de que Andrew cuidasse pessoalmente da carteira. Em 6 meses, ele a convenceu a assinar procurações. Ela achava que autorizava transações normais. Ele drenou $800 mil. Pior, a fez acreditar que estava perdendo a memória, que ela mesma autorizara saques que não lembrava. Ele gaslighting uma senhora de 78 anos. Meu estômago embrulhou. Eu a conhecia de eventos. Sempre falava dos netinhos. Tenho gravações, continuou David. Vem de 2 anos atrás, quando notei discrepâncias. Andrew tinha conexões. Eu temi denunciar. Mas agora quero entregar tudo. Depois de desligar, Jennifer puxou mais um documento do envelope. Há algo sobre a herança do papai. Era um trust em meu nome, criado 1 ano antes de sua morte. Valia cerca de $2 milhões. Papai sabia do meu jogo até então. Ele me amava, mas não confiava em mim com dinheiro. Deixou para você, com a mamãe como fiduciária. Andrew nunca teria descoberto sem a minha boca. Precisamos ver a mamãe, falei. 1 hora depois, estávamos na clínica. Para nossa sorte, era um dia de clareza dela. Seus olhos estavam vivos quando me segurou a mão. Eu soube o que ele era no primeiro dia, disse firme. A maneira como olhou nossa casa, como se catalogasse ativos. Seu pai também percebeu. Ela puxou uma pequena chave da gaveta. Caixa de segurança no First National Bank. O gerente do banco lembrava bem do meu pai e tratou a chave com reverência. Dentro da caixa havia uma pilha de documentos que fez minhas mãos tremerem. Solicitações de empréstimos falsificadas com minha assinatura, datadas de 6 meses atrás. Papéis de transferência da casa do lago da minha avó, que Andrew havia tentado vender sem meu conhecimento. Extratos de contas abertas em meu nome, mas controladas por ele. Cada página com notas adesivas escritas por meu pai, explicando o significado. Uma delas dizia simplesmente: ele vai tentar tomar tudo. Não deixe. Senti o peso da chave na palma da mão. O FBI esteve aqui ontem, acrescentou mamãe. Não apenas sobre Andrew, sobre algo maior.
uma rede de gestores fraudando idosos em 5 estados. O nome dele apareceu. A respiração me faltou. Andrew não queria apenas me controlar, queria me deixar quebrada para usar como bode expiatório quando a rede viesse abaixo. Seu pai estaria orgulhoso de você, disse mamãe, apertando minha mão. Homens assim nunca esperam que mulheres lutem de volta. Naquele momento, percebi. Eu não era mais a vítima deixada na chuva. Eu era a tempestade que ia lavar todos os rastros dele. O First National Bank em Hennepin erguia-se como uma fortaleza de mármore e tradição. Jennifer esperou no carro, enquanto Marcos me acompanhava até a sala da caixa de segurança. O gerente, Sr. Paulson, lembrava bem do meu pai e tratou a chave com reverência. Dentro da caixa havia uma pilha de documentos que fez minhas mãos tremerem. Solicitações de empréstimos falsificadas com minha assinatura, datadas de 6 meses atrás. Papéis de transferência da casa do lago da minha avó, que Andrew havia tentado vender sem meu conhecimento. Extratos de contas abertas em meu nome, mas controladas por ele. Cada página com notas adesivas escritas por meu pai, explicando o significado. Uma delas dizia simplesmente: "Ele vai tentar tomar tudo. Não deixe." Marcos fotografou cada documento. Eu me sentei atônita. O alcance da traição de Andrew se expandia como tinta em água. Ele não queria só deixar-me sem nada. Estava pronto para me incriminar se fosse preciso. 4 meses depois, eu caminhava pelo Tribunal Federal para o início do julgamento criminal de Andrew. A atenção da mídia era avassaladora. Vans de notícias lotavam a rua, repórteres gritavam perguntas. Entrei sem responder, no meu terno cinza carvão, comprado apenas para aquele dia. Andrew estava na mesa da defesa. O terno lhe caía mal. Ele havia emagrecido na custódia. O cabelo, antes impecável, crescia sem forma. Quando nossos olhos se cruzaram, sorri. O mesmo sorriso sereno de quando ele reclamava do preço dos meus almoços. Mas agora, esse sorriso carregava o peso da queda dele. O procurador Michael Torres apresentou o caso com frieza. 12 acusações de fraude eletrônica, 2 de abuso contra idosos, 1 de conspiração. Provas esmagadoras, livros adulterados, documentos falsos, gravações. Por 11 dias, o júri ouviu testemunhas, idosos enganados para assinar procurações, ex-funcionários obrigados a falsificar relatórios, Valentina explicando o labirinto de contas offshore. No 12º dia, as portas se abriram. Nayen Rodrigues entrou. Não era mais a jovem glamurosa que usava minhas joias. Estava simples, de vestido discreto, cabelo preso. Recebera a imunidade em troca do testemunho. Durante 18 meses, tive um relacionamento com Andrew. Ele adorava explicar como escondia dinheiro. Dizia que era como jogar xadrez 3D enquanto todo mundo jogava damas. Mostrou gravações do celular. Andrew se vangloriando de enganar clientes idosos, de me usar como cobertura perfeita. Mas a revelação final foi devastadora. 3 semanas antes da prisão, Andrew me disse que planejava me deixar também. Já tinha outra mulher na Costa Rica. Vi a mandíbula de Andrew cair. No dia seguinte, outra surpresa. Christopher Walsh, 22 anos, tomou o banco das testemunhas. Sou filho de Andrew, fruto de um relacionamento universitário. Minha mãe recebeu pagamentos secretos por 22 anos, $1.500 por mês, vindos das contas dos clientes dele. O advogado de defesa protestou, mas a juíza Coleman permitiu. Mostrava um padrão de engano. Por fim, Andrew decidiu testemunhar. Contra o conselho de Blackwood, subiu ao estrado e tentou se retratar como vítima. Disse que eu sabia das traições, que clientes autorizaram as retiradas. O promotor o destruiu em contra-interrogatório. Quando confrontado com gravações, disse que eram fora de contexto. Quando viram as falsificações, acusou-me de criá-las. Quando falaram dos pagamentos secretos ao filho, disse: "Isso é assunto pessoal, nada a ver com o negócio." O júri deliberou por menos de 3 horas.
um a um, os vereditos. Culpado, culpado, culpado. Em todos os 15 crimes. O homem que me deixou na chuva agora enfrentava o verdadeiro abandono, décadas atrás das grades. 2 semanas depois, voltamos para a sentença. A juíza Coleman falou com desprezo. Sr. Mitchell, o senhor explorou os mais vulneráveis, traiu clientes, colegas e sua própria família. Não mostra arrependimento. Este tribunal o sentencia a 96 meses de prisão federal sem possibilidade de liberdade antecipada. 8 anos. Enquanto era algemado, ele se virou para mim e disse: "Isso não acabou." Eu levantei, voz firme. "Tem razão. Os processos civis começam mês que vem." Os guardas o levaram e eu saí para a luz da tarde, sentindo como se fosse a primeira primavera depois de um inverno interminável. A recompensa de delatora chegou 6 semanas após a sentença de Andrew, $1,2 milhão pela cooperação que levou à recuperação de fundos desviados. Somados aos ativos que o tribunal me concedeu e ao trust protegido por meu pai, eu tinha recursos suficientes para algo maior que vingança. Marcos encontrou o prédio primeiro. Uma casa vitoriana reformada no bairro Whittier, em Minneapolis. 3 andares, 8 escritórios, uma sala de conferências ampla, várias saídas de emergência. Perfeito para abrigar mulheres em risco. "Precisamos de segurança robusta", disse Marcos, caminhando pelos cômodos com o tablet. Botões de pânico, entrada controlada, vigilância real. Valentina chegou com caixas de arquivos e softwares de criptografia. 3 contadores forenses já se ofereceram para trabalhar como voluntários. A notícia se espalhou. Rebecca tirou uma licença de sua prática para estruturar a parte jurídica. Vamos lidar com esposos furiosos, ameaças legais, retaliações. Tudo precisa ser à prova de bala. Nascia a Fundação Fênix. Em 1 mês, recebemos nossa primeira cliente, Maria, professora cujo marido escondia seus salários e ameaçava a denunciá-la à imigração, mesmo ela sendo cidadã. Valentina rastreou o dinheiro, Rebecca entrou com os papéis, Marcos organizou o transporte seguro. Eu me sentei ao lado dela enquanto chorava, lembrando das minhas próprias lágrimas naquela noite no hotel. Jennifer apareceu em um dia chuvoso, 3 meses sóbria, trazendo uma caixa de donuts. "Quero ajudar", disse simplesmente. "Sei o que é ser manipulada, trair quem ama por desespero. Talvez eu possa evitar que outras cheguem a esse ponto." Começou como voluntária, atendendo telefonemas. Logo mostrou talento para acolher mulheres em crise. Em 6 meses, liderava grupos de apoio, contando sua história com honestidade brutal. Minha mãe visitou em um de seus raros dias de lucidez. Marcos a levou devagar pelos corredores decorados com fotos de sobreviventes sorrindo em novos começos. "Seu pai teria orgulho", disse ela, tocando uma foto de uma mulher que escapou com 3 filhos e agora estudava enfermagem. Ele sempre acreditou que a melhor vingança contra a crueldade era a bondade. Ela me entregou o envelope. Dentro, um recorte de jornal da prisão. Andrew foi eleito tesoureiro do Clube de Investimentos dos Detentos. E da ironia. 7 meses depois, outra visita inesperada. Nayen Rodrigues. Não era mais a jovem glamurosa. Cabelo curto, roupa simples, postura humilde. "Fiz terapia", disse sentando-se diante de mim. "Preciso entender por que aceitei alguém como Andrew. Por que ignorei os sinais. Sei que não posso apagar o que fiz, mas talvez eu possa evitar que outras repitam meus erros." Passou a palestrar em universidades, alertando jovens profissionais sobre homens poderosos que usam promessas de ascensão como isca. Falava sem filtro sobre suas próprias escolhas, mostrando como a manipulação parecia razoável no momento. 1 ano após a sentença, recebi uma carta da prisão. A caligrafia dele, impecável. 4 páginas de vitimização me culpando por minha queda, dizendo que eu armei. Terminava com: "Espero que tenha aprendido sua lição." Mandei emoldurar e pendurar ao lado dos meus diplomas.
Quando as mulheres perguntavam, eu respondia: sim, aprendi. Aprendi a acreditar em atos de crueldade quando se mostram. Aprendi que paciência e planejamento podem vencer anos de abuso. Aprendi que a melhor resposta a quem tenta nos quebrar é nos tornarmos inquebráveis e usar essa força para erguer outras. 18 meses depois daquela noite na chuva, olhei para o mural da Fundação Fênix coberto de cartões de agradecimento. 87 mulheres já haviam encontrado segurança. Algumas precisaram apenas de orientação legal, outras de planos completos de fuga. Todas haviam chegado quebradas, acreditando que não havia saída. Eleanor Hartley, a viúva que Andrew defraudou, recuperou parte do dinheiro e tornou-se nossa maior doadora. Ele tentou me convencer que eu estava perdendo a mente, disse em nossa primeira gala de arrecadação. Amanda me mostrou que, na verdade, eu estava encontrando a minha força. Do lado de fora, a chuva batia nas janelas da casa vitoriana. Lembrei da noite em que Andrew me deixou a 37 milhas de casa. Ele acreditava que me dava uma lição, mas foi aquela crueldade que acendeu a minha transformação e que agora iluminava o caminho de tantas outras. Andrew queria me deixar sem poder em meio à tempestade. No fim, fui eu quem me tornei o abrigo.